Olá, tudo bem? Nesta aula, nós vamos criar a camada de serviço da nossa aplicação. A camada de serviço é uma camada que vai ficar entre o repositório, que é a camada de persistência que nós criamos na aula anterior, que é essa nossa camada aqui, e a camada de controle, que nós não criamos ainda, que nós vamos criar na próxima aula. Então, ela vai fazer essa ponte entre a camada de repositório e a camada de controle. Então, vamos clicar com o botão direito do mouse aqui sobre o pacote principal da nossa aplicação, New Class. Como a gente vai criar uma camada de serviço para a classe de modelo estudante, então vamos colocar o nome essa classe como estudante service. E também nós vamos definir um pacote para essa nossa camada, que vai se chamar Servico. Então, estudante service, vamos colocar em português, né? Servico. Estudante Servico e a camada e o pacote Servico. Só clicar em Finish. Vamos clicar aqui em cima da nossa aplicação, da pasta da nossa aplicação e da F5 para acertar os pacotes para a gente. Vamos deixar aberto aqui para a gente ver todas as classes que tem na nossa aplicação. E essa camada aqui ela vai ser responsável por pegar um objeto e mandar para a camada repositório. Então, para isso, a gente tem que anotar ela como service. Então, ela vai se comportar como uma camada de serviço da nossa aplicação. Basta nós selecionarmos esta anotação service aqui deste pacote do Stereotype Service do Spring Framework. Como ela vai acessar diretamente a camada de repositório, o que nós temos que fazer? Nós temos que criar aqui um objeto do repositório. Então, nós vamos definir aqui um objeto que vai do estudante repositório. Então, vamos definir aqui estudante serviço, não, estudante repositório. Então, nós vamos definir aqui um objeto deste estudante repositório. Aqui no ecossistema Spring, nós não precisamos dar um new aqui nesse objeto. Nós vamos trabalhar com injeção de dependência. Basta a gente utilizar esta notação que se chama autoride. Então, essa notação autoride aqui, que também é importada do pacote do Spring Framework, ela vai injetar para a gente aqui nesta variável um objeto repositório, de estudante repositório, quando a gente precisar, ou seja, quando a gente for fazer alguma manipulação de banco de dados. Então, agora o primeiro método que a gente vai fazer aqui é um método para salvar um objeto estudante no banco de dados. Então, vamos vir aqui e criar esse método. Então, para a gente não perder tempo, eu já criei um método aqui, vai salvar o estudante no banco de dados. Então, observe o seguinte, este método ele vai receber um objeto estudante. Quem que é esse objeto estudante aqui? É essa entidade que nós definimos em aulas anteriores, essa entidade aqui. Então, ele vai receber um objeto estudante e eu estou utilizando este objeto aqui, ó, né? Essa referência do estudante repositório que vai ser injetada aqui para a gente pelo Spring Framework para chamar um método save da nossa camada de repositório. Então, este objeto estudante que vai ser passado aqui, ele vai ser enviado para esse método save, que vai persistir esse objeto estudante no banco de dados. Observe que em nenhum momento mais a gente precisa trabalhar com o JDBC aqui. Quem vai fazer esse trabalho para a gente do JDBC, de enviar, criar os SQL e enviar para o banco de dados, o famoso insert desse objeto estudante, vai ser o Spring Data JPA, que está utilizando internamente dentro dele o Hibernate. Observe que esse método aqui, ó, save, vamos lá no nosso estudante repositório. Observe que nós, em nenhum momento, nós criamos um método aqui save. Então, da onde que está vindo esse método save? Ele está vindo por herança, né, de uma hierarquia de herança do framework Spring Data JPA. Então, vamos encontrar esse método save aqui. Ó. Vou apertar o botão Ctrl, clicar aqui. Então, essa interface herda de outras interfaces aqui. Vamos clicar nessa list CRUD, que herda dessa interface aqui, ó, CRUD repositório. Então, há uma hierarquia de herança aqui entre as interfaces e nós conseguimos chegar até aqui o método save. Então, esse método save aqui,
ele vai ser gerado em tempo de execução para a gente, para que nós consigamos salvar um objeto usuário não, desculpa, estudante no banco de dados. Então, quando a gente chamar esse método save aqui, observe que em nenhum momento a gente implementou ele, vai ser uma implementação gerada para a gente do próprio Spring Data JPA. Nesta aula, eu queria apenas apresentar a criação dessa camada service para vocês. Então, até a próxima aula.